O preço médio de um carro está quase em US$ 50.000, um aumento de 30% nos últimos 5 anos. Um carro básico custa US$ 50.000 ou mais. As prestações mensais também estão próximas de um recorde histórico. Há muitos carros e modelos que ultrapassam os US$ 100.000. Um número recorde de proprietários está debaixo d'água, pagando mais nos financiamentos do que seus veículos valem. Mesmo assim, as montadoras resistem a fabricar carros mais baratos. As margens de lucro são pequenas e os custos são altos. Carros chineses são baratos, mas esses estão sendo taxados com tarifas adicionais. Especialistas dizem que as montadoras americanas não podem depender de protecionismo. Elas precisarão cortar custos e vender carros mais baratos. Mesmo sem o apoio governamental, as empresas chinesas têm grandes vantagens. Os americanos estão pagando mais por quase tudo do que há alguns anos. Mas os preços dos carros superaram até mesmo a inflação. Eles baixaram um pouco dos níveis da pandemia, mas não muito. Então, o que a indústria considera um carro acessível? Segundo o Centro de Pesquisa Automotiva, custaria cerca de US$ 25.000. A família média dos Estados Unidos gasta cerca de 15% da renda em transporte, incluindo carro, combustível, manutenção, etc. Aproximadamente 51% da população pode financiar um carro de US$ 25.000 com juros de 8% em um prazo de 48 meses. Se você estende o prazo, essa porcentagem aumenta. O problema é que existem poucos carros nessa faixa de preço. Antes de 2018, carros que custavam menos de US$ 20.000 representavam cerca de um quinto do mercado. Desde então, praticamente desapareceram. Poucos modelos ainda começam nessa faixa, mas nenhum carro vendido em setembro de 2024 tinha um preço médio abaixo de US$ 20.000. Apenas 6 custam menos de US$ 25.000. Enquanto isso, modelos e vendas de carros novos acima de US$ 60.000 dispararam. Veja como os carros ficaram tão caros. Fator 1. O crescimento contínuo do veículo utilitário esportivo, SUV. Eles passaram de cerca de 30% das vendas em 2009 para mais de 50% em 2019. Os americanos adoram carros grandes. Quando a Ford lançou o agora descontinuado EcoSport, disse que o preço médio seria $4.500 mais alto do que obtido com Fiesta, embora o SUV e o carro compartilhassem a mesma plataforma. Segundo fator, as prioridades mudaram. As montadoras americanas deixaram claro que estão em busca de lucro, não de volume, e que sacrificarão volume se isso gerar uma margem maior. Essa é uma estratégia diferente da que seguiam no passado. A GM ficou conhecida por essa estratégia, especialmente sob a atual CEO Mary Barra. Foi uma das primeiras a cortar veículos de alto volume, mas de baixo lucro, como os sedãs. Em 2023, os lucros da GM e da Ford foram os maiores em pelo menos uma década, e a Stellantis registrou um recorde. Muitas montadoras globais também tiveram ganhos similares. Mas as montadoras tiveram que fazer investimentos em tecnologias que não tinham certeza se trariam retorno, como veículos elétricos, veículos definidos por software, segurança avançada, assistência ao motorista e direção autônoma. Esse dinheiro precisa vir de algum lugar. O problema para as montadoras é que o negócio não é tão lucrativo quanto outros setores. Cerca de 70% do preço de um veículo vai para o custo direto de produção. Cerca de 20% a 25% vão para marketing e outras despesas. Isso deixa uma margem de lucro de 5% a 10%. Terceiro fator: a pandemia de coronavírus, os fechamentos de produção, a escassez na cadeia de suprimentos e outras restrições apertaram a oferta. Os concessionários já aumentaram os preços, e em seguida, as montadoras também. A acessibilidade despencou. Então, a questão é: como as montadoras americanas podem reduzir esses preços? Há alguns ventos favoráveis. Espera-se que os veículos elétricos fiquem mais baratos com o tempo. Os custos das baterias estão caindo mais rápido do que o previsto, com grandes reduções por vir. Novas formas de aço mais fortes podem permitir o uso de menos material. As plataformas simples de skateboard em que os veículos elétricos são construídos são facilmente adaptadas a veículos de tamanhos diferentes, espalhando os custos. O Chevrolet Equinox, o carro elétrico mais barato da GM, custa cerca de $300.000 a menos que o Cadillac Celestiq, o mais caro da GM, mas ambos usam a mesma plataforma. Novos métodos de fabricação também podem ajudar. A Tesla afirmou que seu método de unboxing, ainda não implementado, pode reduzir os custos pela metade e o tamanho das fábricas quase na mesma proporção. As montadoras também podem formar parcerias e se consolidar. Duas empresas podem compartilhar linhas de produção e fazer carros similares com marcas diferentes.
Uma empresa pode contratar outra para construir veículos para um país onde não tem presença. No lado das políticas, a estabilidade regulatória é outra condição necessária para tornar os veículos elétricos mais baratos. Estabilidade e previsibilidade em relação a incentivos, subsídios e parcerias público-privadas. Nos Estados Unidos, as regras mudam frequentemente, o que dificulta o planejamento das empresas. Em contraste, quando a China avançou com os veículos elétricos, manteve a mesma política. O país até se beneficiou das políticas instáveis dos Estados Unidos. As baterias baratas de fosfato de ferro-lítio, que contribuíram para a dominância da China, foram, na verdade, criadas nos Estados Unidos por uma empresa que recebeu subsídios do Departamento de Energia. Mas na época, a gasolina era realmente barata, e as políticas não foram aplicadas de forma consistente. A empresa foi à falência e foi comprada muito barato pelos chineses. Não querendo tirar o mérito dos chineses, que descobriram como ampliar a produção, mas eles se beneficiaram, digamos, da pesquisa paga pelos contribuintes americanos. A Alliance for American Manufacturing, um grupo formado por fabricantes nacionais e pelo sindicato United Steelworkers, é a favor de tarifas, subsídios e incentivos para fortalecer a indústria nacional. O grupo quer manter muitas das políticas atuais. As políticas podem ajudar até certo ponto, mas, no final das contas, é a demanda que dita o negócio. É o mercado que decide, como todos sabem. Então, você pode ter alguns subsídios do lado da demanda, como $7.500 de desconto para comprar um carro elétrico, com certas condições. Mas esses subsídios custam muito aos contribuintes, como todos sabemos. Esse é o desafio que a concorrência chinesa impõe. Os críticos dizem que os carros chineses são baratos porque são fortemente subsidiados pelo governo. Há outros fatores. Os salários são muito baixos. Há evidências de trabalho forçado em parte da cadeia de fornecimento de baterias. Além disso, há bem menos atenção para questões ambientais, em relação ao descarte e à produção limpa de baterias, que utiliza muitos produtos químicos agressivos. Dito isso, as melhores startups chinesas de veículos elétricos têm uma vantagem de custo de 30% sobre as montadoras tradicionais, mesmo sem subsídios ou ajuda do governo. Mark Wakefield, diretor-gerente da Liz Partners, diz que, para competir, as montadoras precisam mudar completamente a forma como operam. Do ponto de vista de uma montadora, não se pode contar com o protecionismo. É preciso estar preparado para lutar. E isso é o mais difícil. Em primeiro lugar, as empresas chinesas são orientadas para o software. As montadoras tradicionais produzem carros com software limitado incorporado em algumas partes. Em contraste, veículos verdadeiramente definidos por software são aqueles em que hardware e software podem ser atualizados de forma independente, mais como computadores. As empresas chinesas também são rápidas. Desenvolvem e ampliam as coisas rapidamente, o que atrai a atenção de governos, fornecedores e outros stakeholders. Elas economizam tempo na fase estratégica e estão muito mais dispostas a agir. Não tem disputas sobre o que fazer e como fazer. As empresas chinesas dependem fortemente de métodos como testes virtuais, em vez dos testes físicos preferidos por outras. Isso reduz meses no cronograma e centenas de milhões de dólares no orçamento, encurtando o tempo para colocar um produto no mercado. As marcas não chinesas levam cerca de 5,4 anos para desenvolver um novo modelo. As marcas chinesas tradicionais, 3,5. As marcas de veículos de nova energia, como a BYD, 1,6. Os prazos são rígidos, mesmo que isso signifique lançar um veículo inferior. Essas empresas têm uma cultura intensa de horas extras. A maioria delas não permite os desvios que as empresas ocidentais fazem e estão dispostas a lançar um veículo com falhas e enfrentar as consequências, porque consideram que a alternativa é uma perda garantida. Se eu levar 40 meses para fazer o veículo, não consigo lançar algo competitivo. Elas também estão dispostas a suportar grandes perdas iniciais para conseguir escalar. Há dois benefícios nisso: volumes mais altos que ajudam a diluir os custos e muito aprendizado nesse período inicial doloroso. Essa busca por lucros de curto prazo por parte dos investidores americanos, especialmente os ativistas, torna essa estratégia difícil. A China tem suportado grandes perdas por muito tempo, e esse é seu modelo. Eles fazem isso em setor após setor. Há muito pouca tolerância atualmente para um CEO que diga que está tendo perdas em um veículo, uma linha de veículos ou uma tecnologia de propulsão totalmente nova. Eles são questionados a cada trimestre e pensam nisso todos os dias. Então, quando passam de um veículo de $60 mil ou $70 mil, ou até $40 mil, para anunciar veículos acessíveis a $25 mil, a pressão é ainda maior, pois as perdas por veículo aumentam.
Eles também adotam uma abordagem baseada em primeiros princípios, uma disposição para questionar alguns dos pressupostos ou práticas mais básicas. A Tesla é conhecida por isso no mercado dos Estados Unidos, permitindo atualizações over-the-air para sistemas essenciais de segurança e de motorização no veículo, como freios e motores. Eles fizeram isso, e, até 7 anos depois, nenhuma outra montadora no mundo faria. A integração vertical, realizar internamente muitas etapas ao invés de terceirizar para fornecedores, também parece ser uma vantagem-chave para empresas como a chinesa BYD e a americana Tesla. Os Estados Unidos também estão investindo em uma cadeia de fornecimento local para veículos elétricos. Em termos de dinheiro gasto, passaram de estar atrás da China para superá-la. Implementar essas mudanças pode ser difícil. O ambiente regulatório e a base de clientes na China são totalmente diferentes dos Estados Unidos, mas fechar essa diferença de custo de 30% pode exigir uma reestruturação completa. Parece que não dá para fazer isso com pequenas alterações incrementais, e não é possível apenas pedir às pessoas que se comportem de maneira diferente. É necessário ter sistemas, uma estrutura organizacional e incentivos adequados, além de centros de poder distintos e uma visão clara sobre o que é considerado sagrado e o que pode ser mudado. E você? O que acha sobre os preços dos carros nos Estados Unidos? Acha que está afetando o valor dos veículos aqui no Brasil? Deixei sua opinião nos comentários. E para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você. Te vejo lá.